Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim, bem-vindos ao Evangelho da Noite, né? Ou qualquer outra hora na qual vocês estejam com esta disponibilidade de passar esses próximos minutos, que não chega nem a uma hora, passarmos os próximos minutos reunidos, juntos, comungando das vibrações maravilhosas da visita da caravana do Evangelho da Noite aos nossos lares. Para isso, nós temos que estar com as mentes e corações abertos. E vamos começar a fazer essa sintonia lendo uma página desse incrível livro, O Pão Nosso, que é um livro de mensagens. Aí eles pegam um versículo, às vezes dois, de algum livro do Novo Testamento e destrincham, discorrem, né? Na verdade, o espírito de Emmanuel, que fez esse trabalho através do médium Francisco Cândido Xavier, ou mais conhecido como sendo Chico Xavier, tá? Então, por exemplo, hoje é uma página, uma lição desse livro Pão Nosso, é a lição 15, que o nome é Pensamentos. E para vocês terem uma ideia, é tirado de uma carta de Paulo aos Filipenses, né, os habitantes da cidade de Filipo, capítulo 4, versículo 8, viu? É um versículo só. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Vigiar o pensamento. Está pensando em quê? Em coisa que não tem virtude? Então, isso está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Todas as obras humanas constituem em resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação. Rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos.
Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras encontram, de novo, análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação, graças a Deus. Aos teus pés, Jesus, mais uma vez reunidos, queremos agradecer a semana toda que recebemos desde o último culto e agradecer o amável convite para aqui estarmos reunidos e agradecer porque efetivamente pudemos atender ao amável convite. Que nessa noite, nesses minutos que passaremos juntos, possamos ser visitados pela caravana do Evangelho da Noite, a caravana do nosso patrono, São Francisco de Assis, e que nós possamos, em comunhão com os tarefeiros do Evangelho da Noite, com a egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, com a falange de São Francisco de Assis, nosso patrono, com os nossos guias e protetores espirituais, possamos todos realizar esse banquete espiritual, fazendo a higienização dos nossos lares físicos e espirituais e dos nossos templos, que são os nossos corpos, fazendo a reharmonização e a reenergização necessária para a nossa continuidade ditosa no planeta Terra, que possamos levar essas vibrações onde quer que nós possamos ir, estar, nos ambientes onde circulamos. Então queremos pedir a presença maravilhosa de toda essa espiritualidade que realmente faz acontecer esse culto na dimensão espiritual, refletindo na física. E que então nós possamos ter a permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da noite de hoje, que é do dia 31 de outubro de 2024, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Graças a Deus estamos todos aqui reunidos na paz do Cristo. Para realizarmos esse maravilhoso culto. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 9 de Lucas, que agora está chegando ao fim. Vamos ver os versículos de 52 a 56. E em Lucas, que é o único que relatou, até então, estava vindo os 3 evangelistas sinóticos relatando as passagens. Mas essa daqui
que o Pastorino intitulou Fogo do Céu, essa só tem Lucas. Só Lucas que contou essa passagem aqui, que é muito interessante, muito iniciática. E enviou mensageiros diante de uma pessoa, diante de sua pessoa. Indo, entraram eles numa aldeia dos samaritanos para preparar a pousada para ele. Mas não o receberam, porque sua aparência era de quem ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumi-los, como fez Elias? Mas, voltando-se para eles, repreendeu-os e disse: Não sabeis de que espírito sois? O Filho do Homem não veio para perder, mas para salvar almas. E foram para outra aldeia. Ou seja, uma lição e tanto, né? Que aí Jesus fazia isso, né? Quando ele for a última vez para Jerusalém, ele para na entrada da cidade. Primeiro que ele para porque vai a multidão atrás, e vem a multidão da cidade, que crescia. Ele ia andando lá pela Judéia, pela Galiléia, e ele não ia andando correndo, ele ia andando calmamente. E o povo ia atrás, de forma que o povo, o deslocamento, tinha gente que já corria lá para a próxima cidade, dizendo: ele está vindo aí, o enviado de Deus, o Filho de Deus, proclamado, ele está chegando aí, olha. Aí a pessoa nem estava informada. Mas quem é? É um que vem fazendo prodígios, sinais, ele faz o coxo andar, ele faz o cego enxergar, o surdo ouvir, expulsa espíritos, que era muito útil na época, né? Porque na época o espírito lá, ou um obsessor, se fosse obsessor secular, né, obsessor individualizado da pessoa, não ia tirar mesmo com facilidade. Aí só Cristo, só Jesus na causa. Agora, se fosse um desses eventuais, que é possível você, né, afastá-lo, não tinha um padre exorcista, não tinha. Pensa bem, o Cristo está encarnado, não tem ainda, ninguém é cristão ainda. Os apóstolos e os discípulos que seguem ele sequer são chamados de cristão. Eles só vão ser chamados de cristão depois que o Cristo morrer, lá em Atos dos Apóstolos. Que aí os discípulos do Cristo serão chamados de cristão. Aí no momento tem o próprio Cristo, e quem segue ele são os que seguem o Cristo. Entendeu? Então não tem. Agora, tem as pessoas que faziam exorcismo, falando palavras, recitando rezas, né? Como se fossem feitiços, que era para encaminhar o espírito. Então mobilizava espíritos guardiães, ou espíritos da guarda, né? Os da pessoa e daquele que tem essa incumbência, né? Que a pessoa se descobriu com essa incumbência de encaminhar espíritos. Então, por exemplo, a pessoa, quando expulsa um espírito, você espera que ele seja encaminhado para um lugar certo de regeneração. O espírito já tem que estar também um pouco sensibilizado, tá? Então, por exemplo,
quando o espírito baixa numa mesa de desobsessão, na verdade ele já tem requisitos para estar ali sentado à mesa, entendeu? Ele mesmo não sabe como é que ele foi parar ali. Ele foi parar ali com a espiritualidade, o guia dele, os protetores que estão auxiliando ele a sair dessa vibração ruim, né? Mas ele não consegue ter acesso, ele não consegue ver nem o anjo da guarda dele. Aí vão lá, botam ele lá na mesa de desobsessão, para aí ele ver os encarnados, ele vê essa densidade da matéria, e ele ser envolvido, imantado. O pessoal antigamente falava doutrinado. O que menos aquele espírito está querendo é ser doutrinado, né? Você não vai falar de doutrinas complexas, porque se ele conhece, ouviu falar de Jesus, se não aceitou até agora, não vai ser agora. O que você vai fazer é envolvê-lo em amor, em luz, e você, a pessoa que está sendo interlocutora, que também está mediunizada com um guia espiritual, e obviamente que toda a reunião. Então você vai ser o veículo. Então você na verdade quer destruir, fazer uma transformação dessa energia de ódio, essa energia vibratória de ódio, e poder fazer esse espírito receber amor e começar a sintonizar com vibrações mais sutis que vão proporcionar a ele o caminho ditoso da evolução dele. Porque na hora que ele fica lá ligado, obsidiando alguém, a evolução dele também está parada. Não sei se a do obsidiado está parada, porque às vezes nem está, né? O obsidiado segue lá a vida dele. E aí ele ia andando e a fama ia lá chegava antes dele nas cidades. E aí ele parava na cidade, ficava lá, fazia as curas, pregava, né? Aí esperava que a mensagem chegasse nas pessoas, angariava novos discípulos, além dos apóstolos. Os apóstolos já estão lá escolhidos por ele, seguindo ele. Mas tinha os discípulos, né? Aqueles que, mesmo não sendo nomeados apóstolos, seguiam Cristo. E aí, quando ele ia pernoitar na cidade, então, para o povo não ir atrás dele, não adiantava ele entrar na cidade e procurar um lugar para dormir, e o povo todo atrás pedindo coisa, pedindo cura. Então ele designava os apóstolos, né, 1 ou 2, para procurar esse lugar onde eles iam pernoitar, inclusive ele e os apóstolos. E enviou, por isso que começa assim, e enviou mensageiros. Apóstolo quer dizer mensageiro. Diante de sua pessoa, antes dele entrar na cidade. Indo os apóstolos mensageiros, entraram eles numa aldeia dos samaritanos, que eram tidos assim como, né, os mais não evoluídos. Entraram eles numa aldeia dos samaritanos para preparar pousada para ele, Jesus. Eu já esclareci aqui o negócio dos bocejos, né? Eu não sei o que é isso até hoje, mas geralmente quando eu estou nessa fase aí de ler a mensagem, né? A mensagem do Evangelho, às vezes eu tenho uma crise de bocejo maior. Mas eu já falei que não independe da hora, por exemplo, agora é de dia, né? E da própria atividade, né? Vibracional. E é claro, tem muitos anos de meditação conduzida com essa música de fundo, também pode ser isso que sugere, entendeu?
que eu realmente fico relaxado, eu fico assim, repousado mesmo. Então eu estava lendo aqui que essa passagem que é chamada Fogo do Céu. Aí por quê, gente? É uma passagem relatando, né, a vida de Jesus, e chama Fogo do Céu. E enviou mensageiros diante de sua pessoa. O Cristo enviou discípulos, os apóstolos, para entrar lá na aldeia e achar um lugar para eles pernoitarem. Entraram eles numa aldeia dos samaritanos, que era tido como um bando de proscritos, de involuídos, para preparar pousada para ele. Mas não o receberam. Não o receberam, não é nem o Cristo, não o receberam nem os apóstolos. Porque sua aparência era a de quem ia para Jerusalém. Então, os samaritanos também reagiam aos judeus de Jerusalém. Os samaritanos eram judeus, mas eles tinham uma outra visão da coisa. E esses judeus samaritanos não eram permitidos que usassem sinagogas, assim, correntes normais. Eles tiveram que fazer um templo para eles. Então, eles se sentiam excluídos. Para você ter uma ideia, dá para ver bem isso no diálogo que Jesus tem com a samaritana, né? Que a samaritana pergunta se orar lá naquele templo, não naquele templo, aquele que a gente construiu para a gente, se é válido. Que a samaritana tem uma conversa iniciática, capítulo 4 de João. E o Jesus encontra a samaritana. Aí tem uma conversa iniciática e a samaritana vê que ele é um espírito evoluído. Ela começa tratando de senhor, de senhor, depois ela passa para mestre, depois ela passa para Messias, conforme vai progredindo o diálogo. E ela pergunta se aquelas preces feitas lá naquele templo de samaritano, ela não fala, mas é isso que ela se refere, se elas são ouvidas, se ela chega a Deus. E ele responde que não é o lugar ou como você se comporta de forma externa, se você faz o que foi pedido por Deus, se você está em sintonia com Deus. Eu estou destrinchando, tá? Lá não está escrito isso tudo, não. Mas eu exorto que vocês vejam, tá? Leiam. Então, e vocês sabem, né? Olha, quem auxiliou Jesus a carregar a cruz foi um samaritano, né? E quem ajudou lá a pessoa no caminho, uma pessoa que estava ferida lá num caminho daqueles, que foi atacada possivelmente por ladrões e foi até maltratada mesmo, né, vítima de violência, ficou caída lá no caminho. Aí diz que passa um sacerdote, entendeu? Passa alguém lá da cidade e quem vai ajudar o cara é um samaritano. Entende? Quando fazem essa distinção, tá? Você não fala nada das outras 12 tribos de Israel, né, que era um outro, né, seguidor, né, de uma das outras tribos, mas fala quando era samaritano. E aí, os samaritanos também, nem todos são tão evoluídos, né? Porque no caso da samaritana, a samaritana vai lá na cidade e diz: tem uma pessoa lá que eu acho que é iniciada, eu tive um diálogo com ele. E ele depois, no final, ele diz para a samaritana, eu ouvi falar que vem o Senhor, o Filho de Deus, né? E aí o Cristo fala para ela: sou eu.
Ele não vai falar isso para ninguém. Quando ele pergunta para os apóstolos, quem vocês acham que eu sou? Ele pergunta, o que o povo está dizendo aí de mim? Ah, está dizendo que você é a reencarnação de Elias, de João. E vocês, o que vocês acham? Aí o Pedro, a gente nem sabe se os outros estão achando isso, mas o Pedro vai na frente de todo mundo e fala, o Senhor é o Filho de Deus, é o Messias, é o Salvador prometido, Filho de Deus. Aí ele pega e fala, não fale isso para ninguém. Né? Se você tem essa certeza é sua. Por exemplo, eu estou falando agora, a gente não sabe se os outros 11 estavam concordando com isso. Claro que eles comentavam ali entre eles e eles tinham mais ou menos a mesma vibração, mas vamos lembrar que quando chega a morte de Jesus, não tem nenhum apóstolo convertido. As conversões serão a partir da crucificação, né? O Pedro cai lá em Plantos, lá dentro da fortaleza de Antônia, né? Do sumo sacerdote Caifás, que mandou prender o Cristo. E aí o Pedro tem a conversão dele lá. Não sei se foi a primeira dos 12, porque não fala das 12, né? Mas, assim, uma boa parte só vai ficar convertido depois, lá no início do Atos dos Apóstolos, né? No capítulo 1, eles recebem o curso que Jesus vem ministrar para eles. Em espírito, né? Mas ele está materializado. E depois, no capítulo 2, eles recebem batismo do Espírito Santo. Ali tem a conversão, ali está todo mundo convertido. Mas aqui ainda tem um ou outro. Aí assim, o Mauro está blasfemando. Né? Da onde que o Mauro tirou isso? Eu vou te dizer, daqui mesmo vai aparecer. Nessa passagem que eu estou dizendo. Eu estou ali só no versículo 52, que aí mandou preparar, aí no 53, mas não receberam, porque a sua aparência era de quem ia para Jerusalém. Então, estou fazendo esse link, que os samaritanos também se achavam no direito, então, de não receberem os judeus comuns, né? Já que eles eram proscritos, por que eles iam dar guarita? Que não era só Jesus, né? Era Jesus e os 12. A pessoa tinha que ter lugar para guardar, né? Ainda mais que, assim, parece que era de bom tom oferecer o café da manhã, tá? Café da manhã não é isso que você está pensando, né? Olha aqui, café com leite, pão, manteiga. Não é isso. Café da manhã era um pedaço de pão ázimo. Aquele pão folha que vende na Casa Pedro. Não do supermercado, porque eu nunca vi pão, mas deve ter pão folha em supermercado, né? O supermercado já é aquele pão que vem tipo uma pita gyros, né? Ele tem 2 camadas, tem um buraquinho no meio, que é para o povo botar presunto, queijo, né? Na melhor das hipóteses, vai botar um hummus birrine, que é uma pasta árabe, uma baganuche, uma coisa gostosa dessa. Mas aquilo ali já está meio ocidentalizado, né? O pão folha é só uma folha. Vende lá na Casa Pedro. E aí você faz esse sanduíche com aquilo, até uma delícia. Você pode enrolar ele em charutinho, aí você pode fazer, você faz que nem uma trouxinha, né? Você pode botar coisas ali dentro, vamos lembrar, é um povo que não tinha talher. Então, inclusive, eles comiam com esse pão aí, né? Tinha um tacho grande com a comida, aí eles iam lá e tiravam a comida com esse pão. Porque às vezes não tinha água para lavar a mão antes de meter a mão lá no tacho, né? Mas é claro que muita gente em família devia meter a mão lá. E aí eles não receberam, os samaritanos não receberam, não.
Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, disseram, entre aspas, porque foi o que eles disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumi-los, como fez Elias? Então, você acha que isso é coisa de gente convertida? Você acha que eles já tinham assumido o que é ser cristão, a energia do Cristo? Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumi-los, como fez Elias? Primeiro que não eram todos os samaritanos que tinham essa reação, tanto é que no episódio lá com a samaritana, que só o João que narra, capítulo 4 de João, depois quando ela volta, os samaritanos, esses que ouviram, né, que deviam ser mais evoluidinhos, eles convidaram Jesus a ficar lá com eles, a passar uns dias lá com eles. Parece que Jesus não chega a 3, parece que passa 2. Né? Ou seja, não chega a ser uma estadia espiritual, né? Com missão completa, 3. Mas aí o que acontece? Mas, voltando-se para eles, Jesus repreendeu-os e disse, não sabe, aí entra de novo, entre aspas, relatando o que ele falou. Não sabeis de que espíritos sois? O Filho do Homem não veio para perder, mas para salvar almas. E foram para outra aldeia. Isso é uma repetição, né, do ensinamento que Jesus deu quando Jesus começa a ministrar aquele curso prático de cristianismo, de pregação apostólica cristã, que ele manda os discípulos em duplas para ir pregar nas aldeias. Né? Na época era só dizer, o Salvador já veio, arrependei-vos, né? Aceitai o reino dos céus, o enviado já veio, e arrependei-vos dos seus erros, né? E aí ele diz tudo como eles devem se portar. Mas nessa época eles não sabiam que tinha esse poder, não. Agora eles já estão cheios de si. Jesus quer que a gente chame o fogo do céu para aniquilar essa gente aí mal educada e não evoluída. Eles já sabem que eles têm a conexão, principalmente que eles estão com Jesus, né? Aí Jesus lá, capítulo 10 de Mateus, quando ele faz essas prescrições de como eles devem se portar, ele fala isso: chegai na cidade e se apresentai, né? Que a paz de Deus esteja convosco. Se te acolherem, tudo bem, podeis pousar nessa cidade. Se não te acolherem, você vira as costas e vem embora. E deixai a terra, batei as alpercatas para deixar toda a poeira lá. Ou seja, o que quer dizer isso? Não vai carregar rancor. Você se apresentou e as pessoas te acolheram, estão na vibração, estão prontas para receber a boa nova. Não te acolheram, tudo bem, vira as costas e vem embora. Não é para ficar, mas que gente mal educada, eu cheguei aqui de tão bom grado para pregar, né? Saí lá da minha cidade, não estou trazendo nada, não vou ganhar nada. Eu cheguei aqui para pregar, trazer a boa nova e me tratam assim? Né? Então tá bom, tomara que o fogo e o raio caia aqui. Aí vira as costas e sai odiando e largando vibrações deletérias. E ele fala, não, batei os sapatos e não trazei poeira nenhuma. Aí algumas pessoas acham assim, nossa, o Cristo é bem, né?
é bem raivoso, né? Também, né? Porque alude a uma cena de Carlota Joaquina saindo do Brasil e batendo sapatos para ela não quer, ela detestava o Brasil, então ela não quer levar nada daqui, nem a poeira. Mas não é o caso. Aí é para que você vire e venha embora, como ele faz aqui. Ele dá lição para os apóstolos e diz: e foram para outra cidade. Então, se você se retira, as pessoas não quiseram ouvir, paciência, mas não é para levar nada, ficar odiando, ficar com mágoa, entendeu? Não é para você levar nenhum sentimento negativo. Pelo contrário, você ainda tem que jogar lá uma energia positiva para que esses irmãos possam vir a desfrutar das vibrações que o Cristo estava trazendo, tá? Então ele não foi pernoitar nessa cidade, aí foi para a próxima, tá? Agora nós vamos nos colocar numa posição bem confortável para podermos receber o passe das mãos da falange do nosso patrono São Francisco de Assis, ou também dos seus guias e protetores espirituais, ou da falange do santo da sua predileção. Pode ser o São Judas Tadeu, que foi anteontem, pode ser de Maria Mãe Santíssima, ou outro santo qualquer. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar, através deste passe fluídico terápico, o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico, o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente, pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto. Alentando as nossas consciências de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem, resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus e graças ao Espírito Santo de Deus e graças ao Cristo de Deus,
Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, a falange maravilhosa de Francisco de Assis, as egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite e aos nossos guias e protetores espirituais e anjos guardiães. Que nós, Senhor, possamos ter sido abençoados com a presença dessa equipe espiritual, que possa ter sanitizado o nosso lar, os nossos lares físicos e espiritual, assim como os nossos corpos, que são os nossos templos. Que nós, Senhor, possamos ter sido envolvidos e reharmonizados e reenergizados, de forma que nós possamos levar para os outros ambientes aonde circulamos essas vibrações maravilhosas, que elas possam estar nas mentes e nos corações dessas pessoas que dividem conosco o nosso dia a dia. Nós queremos enviar também um quanto de luz para essa humanidade encarnada e desencarnada, que possam ser envolvidos na paz e no amor do Senhor. Queremos enviar um quanto de luz para Gaia, o planeta Terra, que é um organismo vivo. Queremos enviar um quanto de luz para os queridos amigos espirituais, os que estão à frente, líderes espirituais à frente de seitas, religiões, grupos, que possam ser protegidos e inspirados. Da mesma forma, queremos enviar também essa vibração, e até muito mais forte, aos líderes materiais. Esses líderes materiais que estão à frente de organismos internacionais, etnias, cidades, estados e países, que possam ser protegidos e muito bem aconselhados, muito bem inspirados, na paz e no amor de Jesus. Que todos eles possam, Senhor, ter pensamentos corretos, atitudes corretas e silêncios corretos na hora correta. Vamos fazer agora 30 segundos de silêncio para que possamos colocar as nossas demandas. Dessa forma, Senhor, pedimos a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da Noite do dia 31 de outubro de 2024, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos todos uma excelente semana, envoltos e amparados na paz do Cristo. Graças a Deus.